Bom dia a todos e a todas. É uma honra estar aqui nesse evento do IGTax da PUC do Rio Grande do Sul, um grupo de estudos de tributação, direito tributário da Federal do Paraná. Eu não consigo vê-los aqui, eu acho que a tela travou um pouco para mim, mas eu queria já saudar toda a mesa que está presente e faço em nome da professora Bettina Gruppemacher, essa estimada amiga, professor Diogo, e todos que estão participando aqui desse evento, aqui também a professora Anne Caroline Alves, a presidência da mesa, alunos e alunas, a todos que estão aí assistindo, e mencionar que talvez nós estejamos assistindo aí um momento histórico, que são esses debates sobre a reforma tributária. Então, é um debate que eu acompanho há muitos anos, acho que desde a Constituição de 88, quando saiu a Constituição de 88, já se debatia a reforma tributária, e é uma reforma muito difícil. Para lembrarmos, talvez a única reforma que o Brasil realmente teve, assim, de forma tão completa, foi na Emenda Constitucional 18 de 1965 e com o próprio Código Tributário Nacional. Então, em toda a nossa história, nós vivemos uma história de tributação muito casuística, muito política. Isso vem desde a independência, depois com a República, em que não existe uma ordenação, consistência em termos de tributação. A Constituição de 1946, com o professor Alemar Baleiro, conseguiu estabelecer os grandes princípios que limitam a tributação e o poder de tributar, e realmente isso demonstra o papel muito importante da doutrina. Então, a doutrina naquele momento, cumpriu um papel fenomenal. E cabe ressaltar esse papel importantíssimo da doutrina no direito tributário. A própria criação do IVA na Europa é fruto de estudos doutrinários, do Maurice Loret, a criação do imposto sobre a renda também, toda a formatação dos direitos fundamentais dos contribuintes. Portanto, nós temos aí uma ação importante dos nossos pesquisadores e da universidade. Diferentemente, talvez, de outras áreas, o direito tributário é uma área muito técnica, muito específica e que depende muito da ação de pesquisadores. Então, eu queria saudar o grupo de pesquisa também, aí da PUC do Paraná, da Federal do Paraná, com a PUC do Rio Grande do Sul, com a coordenação desse eixo pelo Diogo Vidor, porque são muitos aspectos a serem observados. Eu vou ser um pouco mais rápido e breve, até para aproveitar o tempo, saudando a todos e dizendo que o tema envolve três grandes pilares de discussão, pelo que eu tenho acompanhado em relação à reforma tributária. De um lado, nós temos o pilar da política, que é um pilar que tem uma discussão há muitos anos, e ela envolve essencialmente a questão do pacto federativo e da distribuição de receitas entre União, Estados e municípios. Todas as reformas que eu vislumbrei a partir de 1988, desde que acompanho a matéria, elas tiveram uma grande discussão sobre a redistribuição de recursos entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. E todas elas tinham esse grande problema, porque há uma concentração muito grande de recursos na União, uma pequena parcela nos estados e uma parcela menor ainda nos municípios. Na Constituição de 1988, os estados foram favoráveis à ampliação de transferências governamentais, como FPM e FPE, e afastaram a possibilidade de um IVA no modelo europeu, que é o que nós estamos debatendo hoje, chamado de IBS, agora nessas propostas, justamente porque não acreditavam digamos, no êxito de um IVA naquele momento. O mercado brasileiro era muito fechado e não existia uma clareza em relação à equação entre tarefas funcionais e receitas tributárias. Então, eu creio que de lá, de 1988 para cá, muita coisa foi alterada.
Primeiro, nós temos mais clareza em relação a algumas tarefas funcionais e realmente sobre o impacto desses novos tributos. Por exemplo, o ISS é um tributo que cresceu enormemente e o ICMS é um tributo que reduziu o seu escopo enormemente e a União ampliou sua capacidade tributária via constituição e criação de contribuições. Nós temos um grave desafio fiscal no Brasil. Nós recém aprovamos um arcabouço fiscal, saímos do teto de gastos, nós criamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, o tripé que nós temos, que é a Lei de Ouro das Finanças Públicas, de não gastar recursos e patrimônio público em custeio, mas somente em investimentos, uma Lei de Responsabilidade Fiscal em relação às despesas, e a ideia de um controle dos gastos públicos é algo que tem se firmado na última década, mas não está completa essa tarefa ainda. Nós precisamos de um novo orçamento ou de uma nova legislação orçamentária brasileira, um Código Financeiro Nacional para as 3 esferas, um Conselho de Gestão Fiscal, ou seja, nós temos um tema de casa, ou temas de casa, muito graves e muito profundos. Então, o primeiro aspecto, que é a resolução dessa distribuição de receitas públicas, ela não é clara no Brasil e gera conflitos os mais variados. Cito 3 para não me alongar no tempo. O primeiro seria a questão dos pisos, piso da enfermagem, piso da fisioterapia, agora da odontologia, a questão do financiamento de políticas públicas, por exemplo, creches, educação, Fundeb. Há um conjunto muito grande de temas a serem debatidos. A questão federativa das transferências, nós temos muitos problemas em relação ao FPM, FPE, inclusive a questão dos incentivos, se impactam ou não estados e municípios, quando concedidos pela União e pelos estados. Então, o tema político, ele está em franca ebulição e não nos facilita o modelo de resolução desses conflitos fiscais e financeiros. Nós não temos um Senado que cumpra exatamente essa tarefa, o próprio Senado tem dúvidas sobre a realização, o Supremo Tribunal tenta realizar de alguma forma, mas também não realiza de uma forma sistemática, vai resolvendo caso a caso, e nós não temos uma legislação ainda própria sobre isso, talvez precisemos de uma PEC. Nós temos a PEC 188 sendo debatida no país. De outro lado, nós temos o tema da economia. A economia tem diversos setores, os setores não têm interesses que sejam totalmente coincidentes, muitas vezes um setor pensa de uma forma, outro pensa de outra, e por incrível que pareça, o tema político encontra-se mais ou menos resolvido. Pela primeira vez nós temos um ministro da Fazenda e Economia que quer fazer uma reforma tributária, um Congresso que quer fazer uma reforma tributária, uma maioria partidária que também quer, os principais agentes políticos, inclusive estados, o Concefaz, que representa o secretário da Fazenda, nós temos os municípios, principalmente os pequenos, mas alguns grandes também, e algumas vozes dissonantes do ponto de vista da política. No campo da economia, nós temos setores que claramente apoiam uma reforma tributária, como a indústria. A Confederação Nacional da Indústria apoia, porque claramente há um benefício na instituição de um imposto sobre valor agregado único na economia. Alguns setores, como o agro, na sua esfera industrial, a agroindústria apoia, porque a tributação da agroindústria é altamente pesada, isso o Paraná poderia olhar, e o setor aí poderia mensurar essa, digamos, percepção. Já a agroindústria fora e que tem uma competição muito grande com o exterior, vê a reforma tributária de forma muito positiva, mas o agro em si, o agro tradicional, que é meramente plantio, ele tem muitas ressalvas em função das questões de incentivos, de perda de incentivos. E os números que eu conheço do Paraná, que são muito bons, demonstram a necessidade de ter uma proteção ao setor. O setor de serviço tem uma dúvida muito grande, mas o setor de serviço é protegido na esfera da educação e da saúde, que teriam regimes especiais. Já alguns setores, como a advocacia, que nos interessam, advogados, né, seria protegido em relação às empresas do Simples, ou
as sociedades que estão vinculadas ao Simples, que não haveria alteração no Simples Nacional. Há uma luta em alguns setores do fisco para a extinção do Simples Nacional, o que eu acho que nós temos que defender veementemente. Eu sou, desde sempre, um grande defensor do Simples Nacional e do regime. Acho que é um dos grandes modelos de aumento de competitividade, criação de um colchão social de proteção social, de distribuição de riqueza, de empreendedorismo. É a grande marca da Constituição de 1988, junto com as cooperativas e com as instituições do terceiro setor. Então, esse tripé, instituições do terceiro setor, cooperativas e empresas do Simples Nacional devem ser, e a própria Constituição as protege com estatura constitucional de proteção muito forte e que não podem ser alterados por nenhuma PEC posterior. Nós não podemos ter retrocesso nesse aspecto, devemos lutar por isso. Então, acho que o setor de serviços com crédito amplo, financeiro, o que nunca houve no ISS e nunca houve de modo geral no PIS/COFINS, será, inclusive, beneficiado. Os setores que mais poderiam ser afetados irão ganhar em competitividade e na inserção do Brasil na cadeia internacional, ou nas cadeias internacionais de comércio. E eu creio que esse alinhamento internacional que o Brasil pretende com a OCDE permitiria que o Brasil ingressasse no grupo dos países que têm uma tributação alinhada, como todos os países que estão na OCDE, fora os Estados Unidos, todos os nossos países que são parceiros de pautas comerciais. Então, todos que estão no campo de importação e exportação teriam o mesmo regime tributário, que é o IVA, fora os Estados Unidos, todos os países da América Latina, todos os países da América do Sul, todas as grandes economias, China, Rússia, Canadá, Austrália, África do Sul, todos eles têm o mesmo modelo e o Brasil estaria dentro desse ciclo da cadeia dos BRICS, inclusive. Eu creio que, do ponto de vista da economia, nós temos muitas soluções. A nossa dúvida aqui, enquanto Faculdade de Direito, é verificar se essas propostas que surgem da economia e da política poderiam ser resolvidos sem ofensa ao texto constitucional, nos seus princípios constitucionais mais importantes em relação à tributação, que protege essencialmente a federação e os direitos fundamentais. Em relação à federação, tem-se alegado que há uma ofensa direta ao texto constitucional na autonomia federativa. Eu vou ser bem breve aqui e mencionar aqui os estudos que eu fiz, demonstram que o conceito de federação clássico não envolve o aspecto da arrecadação, mas envolve essencialmente do gasto. Isso ocorre na Alemanha, ocorre na Espanha, que é um país semi-federado, e ocorre em todos os debates sobre federação. E tiro aqui o caso dos Estados Unidos, mas poderia citar também, em que, por exemplo, na Alemanha a arrecadação é central e a distribuição e a repartição ela é para os lenders ou para as entidades subnacionais. Então não há ofensa ao conceito clássico estudado em termos de federação. Mesmo no caso dos Estados Unidos, que é uma federação em sentido muito amplo, nós não teríamos essa ofensa. Se nós formos analisar as experiências concretas de federalismo, vamos pegar o federalismo mais próximo do brasileiro, que é o federalismo alemão, a discussão de um IVA, de um Mehrwertsteuer na Alemanha, foi a Corte Constitucional Alemã e nunca foi declarado em nenhuma Corte Constitucional Europeia a inconstitucionalidade do IVA por ofensa ou aos lenders, no caso da Alemanha, ou entidades subnacionais, ou a províncias, ou a regiões autônomas na Espanha ou na Itália. Em nenhum país europeu houve a declaração de constitucionalidade por ofensa a interesse local, regional, estadual ou subnacional. Então, não há, que eu saiba, na literatura jurídica, nenhum caso de Corte Constitucional que declare inconstitucional a criação de um IVA. Não existe essa discussão, fora o caso da Alemanha, que declarou a constitucionalidade. Nós podemos perguntar se, na tradição histórica brasileira, há essa discussão. E a tradição histórica brasileira, ela migra entre discussões de centralismo, de unitarismo, de Estado unitário, como no caso dos Estados Unidos e do Brasil, a um modelo federado. E todas as criações que foram realizadas ou alterações não nos legam nenhuma discussão, mesmo
na doutrina, professor Leomar Baleiro, de alguma discussão nesse sentido. Mesmo nas discussões da Câmara dos Deputados, durante a Assembleia Constituinte, nenhum deputado alegou a inconstitucionalidade da criação do IVA naquele momento, apesar de nós termos optado pela criação de modelos de transferência como FPM e FPE. De 1988 para cá, em nenhum caso de discussão que nós tivemos, que eu saiba, nas comissões que trataram das múltiplas propostas de reformas, propostas do Rigoto, Mussa Demis, em nenhum momento houve essa discussão. Mas ela surge recentemente com a PEC 45, com a PEC 110. Na minha singela opinião, não há ofensa à autonomia federada, porque o que garante a ideia de federalismo aqui não é a ideia abstrata de arrecadação, mas a ideia concreta de autonomia financeira. Autonomia financeira não significa capacidade tributária ativa exercida de forma direta, até porque nós temos o FPE e FPM, que representam a maior parte da arrecadação dos pequenos municípios, e, portanto, não há nenhuma ofensa aqui, e essa discussão não ocorreu quando da criação do Simples Nacional. Se nós acharmos que há uma ofensa na criação do IBS ou de um IVA, nós teremos que aceitar também que o Simples Nacional ele é inconstitucional no Brasil, o que seria um contrassenso, inclusive contrário às próprias decisões do Supremo. Então, eu não vejo nenhum problema em relação à autonomia federativa, e a autonomia financeira seria ampliada, porque muitos municípios não têm capacidade hoje de tributar a economia digital, casos de empresas de mobilidade urbana, Uber, Stream, Netflix, que hoje, creio eu, são subtributados no país. E isso permitiria uma tributação não agravada, mas uma tributação adequada. Não agravada, mas justa. E eu creio que, do ponto de vista dos direitos fundamentais dos contribuintes, nós podemos focar, pelo menos, em dois temas principais. O primeiro, que é a não cumulatividade, que se tornaria mais forte, um creditamento financeiro amplo, e nós teríamos aqui o fim da insegurança jurídica pelos múltiplos conflitos que ocorrem entre ICMS, ISS, IPI, e o que daria uma neutralidade concorrencial, uma neutralidade econômica melhor para o sistema. Então, tanto no federalismo, quanto na questão da neutralidade, não cumulatividade, e também em alguns outros princípios, como segurança jurídica, eu creio que nós teríamos um avanço, e em especial pela simplificação tributária, graças, inclusive, às inovações tecnológicas que estão à nossa disposição, e o governo é obrigado por lei agora, a ter uma transformação digital radical. Nós temos que avançar em relação ao blockchain, a modelos de economia digital, ao uso de transferências financeiras avançadas, ao uso de ciência de dados para a proteção dos direitos fundamentais, etc, etc, etc. Então, eu creio que aqui nós cumpriríamos o princípio da eficiência. O Brasil deve respeitar constitucionalmente o princípio da eficiência administrativa e da administração tributária rumo a um governo digital, a um governo fiscal digital, como determina a legislação hoje. Por último, nós podemos verificar a questão da capacidade contributiva e a proposta de um cashback do povo, cashback tributário, ou de um imposto restituível, um ICMS personalizado, que é um tema que está em discussão, mas que eu creio que merece amplos ajustes, né? Como disse a professora Bettina, não é um tema pacífico, mas também não considero que seja a base da reforma tributária. A base da reforma tributária é a criação de um imposto no destino, um imposto único no consumo, um imposto com creditamento amplo, que a distribuição seja pela população, pelo critério demográfico, e não pelo critério da arrecadação, ou seja, pelo valor adicionado, com a criação de um conselho federativo com as 3 esferas, ou com 2 esferas se for um tributo uno, a existência de mais de uma alíquota, 2 ou 3 ou 4, múltiplas alíquotas que preservem a seletividade pela essencialidade, e estes são, para mim, os grandes desafios. E os grandes princípios da reforma tributária que estão na PEC 45 e PEC 110. A questão dos grandes municípios que sofrem perdas
seria claramente resolvido por um tema que não tem tempo de tratar aqui, que seria a retenção de todas as compras públicas pelos municípios. Não há sentido de um município fazer uma compra pública, e os municípios fazem milhares de compras de energia, telefonia, etc., e esse valor ser transferido a título de IBS para os estados. Esse valor tem que ficar com os municípios, isso ampliaria a atividade municipal e, de outra parte, compensaria todas as perdas que poderiam ocorrer com grandes cidades como Curitiba, Porto Alegre, Salvador, e isso está na proposta já na PEC 110, e nós temos que garantir, eu frisaria isso, é um tema que nós temos que garantir na proposta do relatório, que nas compras públicas o IBS fique com o ente que faz a compra, município ou estado. Ou seja, não ocorre essa transferência que volta para o caixa e que, na minha opinião, distorce a autonomia financeira. Mas esse é um ponto muito importante. A retenção das compras públicas, tal como ocorre com o valor na retenção do imposto retido na fonte pelos municípios e estados nas compras de fornecedores. Bem, nos pagamentos a fornecedores. Bem, o último ponto é dos incentivos fiscais. Eu acho que é uma conclusão geral que nós temos que manter alguns, saúde e educação. A existência de incentivos fiscais para o meio ambiente está previsto no texto constitucional e está na base de uma ideia de sustentabilidade ambiental, de ODS, de ESG, de todos esses grandes debates de sustentabilidade no Brasil, então nós temos que manter, e até faria um chamado que eu e o professor Denise estamos fazendo para uma carta à comissão para que mantenha de forma ampla os benefícios na área ambiental, mas nós temos que ter também na área tecnológica, na área de educação, e inclusive universitária e pesquisa, e alguns setores estratégicos, nós precisamos ter também essa existência. Tributos monofásicos mais gravosos sobre alguns produtos, né, armas, etc., que nós temos que ter alguma posição, mas o mais importante é que a universidade, a academia, os pesquisadores, olhem todos esses casos, porque não existe neste debate nenhum senhor da verdade, nós temos muitas dúvidas, nós temos que alterar o sistema tributário brasileiro, porque ele desindustrializou o Brasil, tirou do alinhamento e das cadeias internacionais, fragiliza o contribuinte em inúmeras causas perante o Supremo Tribunal Federal, que duram mais de 10, 20 anos, desorganizam o setor produtivo e enfraquecem os direitos fundamentais do contribuinte. Então, nós precisamos realmente que cada um dos pesquisadores que aqui estão presentes, que são o futuro do direito tributário, se dedique a viver esse grande momento, que é o momento de debate da reforma tributária. E aproveitar que vocês têm aí a excelente oportunidade de conviverem com a professora Bettina, que além de ser uma das grandes juristas no país e com reconhecimento internacional, é uma das pessoas mais queridas. Então, eu queria novamente saudar a todos e a todas, dizer que é uma satisfação estar com a Universidade Federal. Se não fosse a Federal, eu não teria meu título, não seria mestre, hoje eu não seria professor da PUC, e também não teria essa oportunidade de estar conversando com vocês. Mesmo que eu não esteja os enxergando, desejo aí muito sucesso na pesquisa, muito obrigado e um excelente final de evento.